Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos reunidos para o prosseguimento do estudo do Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos continuar o tema Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, a parte 2, a partir da questão 245. Né? Essa imagem é só para nós lembrarmos que a humanidade, né, todos os espíritos se encontram em evolução. Né? Isso é a fatalidade, é a nossa evolução. E essa imagem eu escolhi porque eu vejo, né, uma ascensão, uma subida, né, de escada, a cada momento um patamar, e a cada patamar uma diminuição da materialidade do perispírito. Quer dizer, cada vez o perispírito fica menos denso, né, vai se purificando para chegar na escala de espíritos puros. Então é só uma imagem para nós lembrarmos da nossa fatalidade, que é a evolução e é atingir a perfectibilidade relativa. Então Kardec começa no 245, meu tema, que é a primeira pergunta: o espírito tem circunscrito a visão como os seres corpóreos? Então, né, os seres corpóreos, nós temos a visão, né, dependente do olho, da transmissão, né, da impressão dos feixes, de vários feixes, né, de intensidade de luz, né, das ondas de luz que vão na retina, imprimem na retina, isso é levado por nervos a uma região do cérebro que compõe a imagem. Então, nós temos essa via, né? É única, né? Tanto que nós podemos ter perda de visão por lesões no globo ocular ou por lesões cerebrais. Qualquer, né, desses lugares, um pode estar íntegro, o outro lesado, não vai se formar a imagem. Mas o espírito, o que os espíritos respondem? Não, elas não dependem do olho, não dependem dessa mensagem para o órgão, né, para o cérebro, né, porque ela reside em todo o corpo, né, em todo o perispírito. Né? Então o espírito tem a capacidade de ver em 360 graus, de ver a frente, ver a parte de trás, sem precisar virar a cabeça, feito nós, os lados. Então ele tem um domínio dessa visão toda. Né? E na Revista Espírita de outubro de 1864, tem um texto que é Sexto Sentido, Visão Espiritual, onde o texto diz: sendo o espírito um homem composto por espírito, perispírito e corpo, durante a vida as percepções e sensações se produzem simultaneamente pelos sentidos orgânicos e pelo sentido espiritual. Depois da morte, os sentidos orgânicos são destruídos, mas, restando perispírito, o espírito continua a perceber pelo sentido espiritual, cuja sutileza aumenta em razão do desprendimento da matéria. Então, a gente, com o desencarne, o perispírito, né, ele já tem, né, e o espírito, formando o espírito, eles já têm uma visão, uma percepção de um sentimento mais puro. Né? Nós vamos vendo porque cada vez que se desprende mais da matéria, cada vez que se purifica mais, como eu comecei, isso vai se melhorando, né? Vai se intensificando a qualidade desses sentidos, dessas percepções. E Kardec pergunta: precisam da luz para ver? E a resposta é: veem por si mesmos, sem precisarem da luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as que podem achar-se por expiação. Então, não existe necessidade da luz para a visão. Né? E a gente vê em vários momentos da obra espírita, onde os espíritos mais esclarecidos vão a regiões menos evoluídas, né? Onde permanece a treva, e eles têm uma visão perfeita, o que não acontece com aqueles espíritos que vivem naquele ambiente, né? Que não conseguem ver. Então, o espírito esclarecido vê, esses espíritos que estão em expiação nessas regiões de trevas não conseguem vê-los. Né? E eu trouxe o exemplo do
nosso lar, onde André Luiz, apesar de todo o tempo estar sendo acompanhado por irmãos mais evoluídos que estão aguardando o momento para fazer o socorro, não só dele, mas todos daqueles espíritos que estão naquele momento naquela região de trevas, no umbral, ele não consegue ver. Até só o momento que ele consegue se acalmar, lembrar de fazer uma prece, nesse momento ele consegue ver os irmãos que estão ali ao lado dele para ajudá-lo. Esses irmãos fazem o resgate. Então, em nenhum momento André Luiz, nos 8 anos que ele andou no umbral, ele conseguia ver, mas aqueles irmãos viam nitidamente ele, né? Porque ele estava ali no momento ainda de perturbação pós o desencarne. Para verem o que se passa em 2 pontos diferentes, precisam transportar-se a esse ponto, podem, por exemplo, ver simultaneamente nos 2 hemisférios. Então, o espírito pode estar em 2 pontos diferentes ou eles precisam se transportar. Eles, por exemplo, ver simultaneamente 2 hemisférios. Então, o que os espíritos respondem? Como o espírito se transporta os espíritos mais esclarecidos, aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode dizer que vê em todas as partes ao mesmo tempo. Ele não está no mesmo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo, mas pela velocidade é quase como se ele tivesse, né? O seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas essa faculdade depende da sua pureza. Quer dizer, os espíritos mais densos, menos puros, não conseguem fazer isso. E a gente também vê de novo nas obras acessórias, quando algumas excursões de André Luiz, onde eles precisam densificar o perispírito, que eles deixam de volitar e passam a caminhar, às vezes até com grande dificuldade, porque ali eles estão mais densos, né? Então eles não conseguem esse deslocamento, apesar de ser possível, mas não era indicada, né? Quanto menos puro o espírito, tanto mais limitada tem a sua visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então, no livro também Sexo e Destino, nós vemos a presença de André Luiz e o irmão Félix, que é o orientador dessa obra, né, que vai fazer a orientação, que eles estão no ambiente da sala, eles vêm à sala e os espíritos ali menos esclarecidos não conseguem ver a presença. Eles escutam o que esses espíritos falam, mas esses espíritos não escutam o diálogo deles. Então, né, depende da pureza do espírito essa possibilidade. Tanto que para eles entrarem em relação com esse espírito, André Luiz precisa, né, também outra vez se condensar, né, ele demora um tempão, e Félix, como é um espírito mais esclarecido, faz isso rapidamente. Então essa obra é interessante, a gente vai vendo como as obras acessórias trazem informação, né, do Livro dos Espíritos. E aqui a gente vai ver na ubiquidade, né? A Kardec responde, completa essa questão e nos remete à pergunta 92. Então, no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em toda parte de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. E aí Kardec, completando essa questão, nos leva à pergunta 92,
que era a seguinte: tem o espírito bom da ubiquidade. Por outra palavra, um espírito pode se dividir ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? E os espíritos respondem: não, não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isto é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Veis o Sol? É um somente. No entanto, irradia-se em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Então, os espíritos esclarecidos, mais evoluem, eles têm, nós podemos ter a impressão de estar em todos os lugares. Não, mas ele está num lugar. Mas essa capacidade de irradiação energética é que traz essa sensação de ele estar em vários locais ao mesmo tempo. Kardec continua com as perguntas. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E aí eu trouxe essa imagem, uma imagem de Saint-Denis, que é o patrono de Paris, né, que no livro Os Mensageiros, André Luiz se depara com esse quadro e ele vê esse quadro, né, e ele tem uma impressão, né, que eu vou trazer à frente, né? Mas então, os espíritos veem as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a nossa não pode penetrar. Nada o obscurece. Então, André Luiz, quando chega nesse quadro, nesse ambiente, vê esse quadro, ele reconhece, ele fica muito impactado, porque existe uma nitidez maior, existe um brilho. E o diálogo é mais ou menos esse que ele descreve. Era uma tela enorme representando o martírio de São Denis, o apóstolo das Galhas, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na Terra um quadro absolutamente igual. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês nos últimos tempos. A cópia do posto Socorro, todavia, era muito mais bela. Havia, porém, naquela cópia profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Então, na realidade, não era uma cópia, né? O espírito foi lá, se inspirou e pintou o quadro no plano material. Mas a gente vê que o próprio André Luiz, que conhecia na materialidade esse quadro, nota essa grande diferença, né? Essa luminosidade, essa perfeição. Quer dizer, então existe uma progressão, né? Então, mesmo André Luiz, nos trabalhos iniciais, já conseguia ter essa percepção de que a obra era muito mais intensa, muito mais vibrante. Os espíritos percebem os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Então, aquilo como eu falei, mesmo quando a gente não tem capacidade de ouvir, né, quando eu trouxe aquele diálogo de sexo e destino, os espíritos captam esses sons, eles estão muito mais aflorados, os sentidos são muito mais vívidos. E Kardec continua: no espírito a faculdade de ouvir está em todo ele como de ver? E os espíritos respondem: sim, né? Todas as percepções constituem atributo do espírito e lhes são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, a audição pelos ouvidos, a visão pelos olhos. Deixam, porém, de estar localizada em se achando ele na condição de espírito livre. Então, os espíritos vêm reforçando, Kardec sempre esmiuçando as perguntas e os espíritos reforçando. A percepção é um atributo do espírito, né? Eles são inerentes. Então, desligado do corpo material, né, essas sensações se tornam cada vez mais amplas porque não são localizadas, estão em todo o corpo perispiritual. Constituindo elas um atributo
próprio do espírito, se lhe age possível subtrair as percepções, então se ela é um atributo desse espírito, ele pode ser tirado, e os espíritos respondem. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado, o que lhes possa ser útil. Quer dizer, então os espíritos têm a capacidade de ver o que eles desejam pela pureza. Os espíritos menos elevados, como imperfeitos, eles muitas vezes ouvem e veem coisas que eles não desejam. Mas isso é necessário, né? E a gente tem que lembrar que muitas vezes veem e ouvem, que isso é uma percepção mental, como veremos mais à frente numa situação descrita. É totalmente mental. Isso também na obra da Dona Ivone temos, né, uma descrição clássica de espíritos que estão num lugar pantanoso, num casebre e numa situação de muito sofrimento, e é esclarecida a ela que aquilo só se mantém porque o pensamento daqueles espíritos se fixam ali. Aquilo é toda uma construção mental. Quer dizer, aquele ambiente na realidade não existe, é só uma percepção deles. Eles, ao mudar o pensamento, eles conseguem se livrar daquela situação, né, daquela situação dolorosa. São sensíveis à música os espíritos? E aí os espíritos respondem. Se aludem à música terrena, que é ela comparada à música celeste. Então os espíritos estão em outro nível, né? Eles até se surpreendem. Se a Kardec está cantando essa música que a gente consegue, a música celeste é muito superior. E mais uma vez a gente vê isso também nas obras acessórias, quando André Luiz vai ao parque, né, onde tem uma apresentação musical, e são músicas com um sentimento muito mais intenso, muito mais puro, né? Então, que é ela comparada à música celeste? A essa harmonia que nada na terra vos pode dar ideia. Um está para outro como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem a outra mais sublime. Então, também, a gente que vem mostrando no texto, a gente tem que pensar, conforme existe a evolução, a capacidade de sentir as músicas mais puras vão sendo acrescentadas, vão sendo afloradas, né? Mas isso já existe, é uma questão que a materialidade prende, né, essa sensação, não permite essa expansão. A música possui infinito encanto para os espíritos, porém por terem eles muito desenvolvidas qualidades sensitivas, refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Quer dizer, a gente ainda nem consegue conceber por essa pureza, nós não temos essa capacidade, como diz nos textos anteriores, nós também não temos as palavras, né, adequadas para classificar muitas coisas do plano espiritual, para expressar o que ocorre no plano espiritual. E aí eu lembrei de um diálogo do livro Renúncia, de Alcione com Antênio, né, o mentor dela. Então, quando ela volta pedindo para reencarnar para fazer um trabalho de socorro a um grupo ligado a ela, o generoso mentor contemplou com amoroso respeito, compreendendo-lhe as intenções mais íntimas. Esboçou um sorriso de bondade e perguntou: mas seus trabalhos no sistema de Sírios não está cooperando com os benfeitores da arte terreal, onde acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração,
depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia. Então, do mesmo jeito que a gente viu na pintura de Bonnat, a gente vê aqui que Alcione estava em Sirius, num estudo aprofundado de música, onde os espíritos tentavam soluções de problemas do ritmo e da harmonia que mais tarde seriam levados ao mundo terreno, para que também conseguíssemos ter uma progressão na parte, né, sempre na progressão de tudo, mas na parte artística aqui, particularmente na parte musical. Então a gente vai vendo que os estudos prosseguem, né, e a cada nível mais apurado. Esse é só um exemplo que eu quis trazer, tá ali, faltava o T, mentor e antênia. São sensíveis os espíritos à magnificência da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais do mundo, dos mundos, né? Então ele não está falando só da Terra, está falando de todos os outros órgãos que compõem, né? Que longe estamos de conhecer. Quer dizer, então existem muitas belezas, né? A capacidade, né, do nosso entendimento também é limitada e cada vez com a evolução vamos tendo mundos onde a natureza é mais vibrante, é mais intensa, né? As cores são mais intensas, a música, tudo é mais intenso, mais puro, né? E aí continua, sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que podem, assim dizer, apagam as da particularidade. Então ele diz sempre, né, que sensação, esses sentimentos, essas percepções estão muito levadas à evolução espiritual. E em cada momento isso vai ficando mais puro e mais belo. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Eu já dei um exemplo anterior de Ivone. Os espíritos conhecem, porque os sofreram, mas não os experimentam. Porém, materialmente, como vós outros são espíritos. Então aqui ele está trazendo, né? Os espíritos conhecem, não experimentam, mas materialmente, né? Como vós outros são espíritos. Mas nós vamos ver à frente, eu lembrei de uma parábola que a gente vai ver, não é material, mas o pensamento pode prender, como eu já mostrei o livro de Ivone, o exemplo de Ivone, prender naquela sensação de sofrimento contínuo. A fadiga. E a fadiga? A necessidade de repouso, experimentam-nas? Né? Então a gente vê a resposta. Não podem sentir fadiga como entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, os que não possuem órgão cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. E a gente lembra isso também no nosso lar, onde várias vezes André Luiz queria continuar na tarefa, no trabalho diário, né, para ter uma evolução mais rápida, e ele é orientado o quê? Vai repousar, está no momento de você repousar, né? Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário, né? Na coisa comum, né? Na habitualidade, né? E não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. É uma espécie de a espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. E aí, em vários livros das obras acessórias, a gente vê isso. O espírito vai estar numa tarefa,
Manuel de Filomeno de Miranda, num dos livros dele, também descreve. Eles estão na tarefa e aí eles vão repousar, mas eles vão repousar fazendo um trabalho, né, em um local, um trabalho, vamos dizer, mais esclarecido, mais evoluído de estudo, e isso é o momento que eles repousam, né? Quer dizer, eles não têm, não é o repouso feito, nós falamos do corpo físico, porque fala, não tem mais órgãos, né, cuja força precisam ser reparadas, mas eles precisam daquele momento de reflexão, de estudo, e essa é o momento do repouso deles, e que será futuramente o nosso. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Então, voltando àquela pergunta anterior, né? Se tem um sofrimento material, não. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, aqui ele traz, né, que o espírito tem sofrimento, mas não é um sofrimento físico, é um moral que é muito mais intenso. E aí eu lembrei da parábola do Lázaro e do rico, que está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Eu vou começar na passagem no 19 e vou até a 24, né? Então havia um certo homem rico, contou Jesus, que se vestia elegantemente e vivia todos os dias no prazer e no luxo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de doença, costumava estar à beira, deitado à sua porta. Desejava comer ao menos as sobras da mesa desse rico, mas só tinha cachorros que vinham lamber-lhe as feridas. Um dia o mendigo faleceu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi sepultado. Ali no inferno viu Lázaro, lá longe com Abraão, e falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro ter comigo, nem que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nessa chama. Então a gente vê que esse espírito estava preso mentalmente a esse sofrimento, né? Ele teve uma vida na terra com conforto, com poder, né? E Lázaro teve uma vida bastante limitada, restrita, como fala, ficava na porta esperando as sobras das comidas, né? E quando chega Lázaro, é levado para junto de Abraão, né? O judeu, né, era a coisa mais importante, né? E Abraão diz, eu não, ele pede misericórdia, né? Mas aí Abraão explica que Lázaro não podia ir lá, porque na realidade existia uma diferença de nível vibracional importante. Mas naquele momento o rico tinha todo esse tormento, né? Ele estava atormentado nas chamas, sentindo sede. Então ele tinha esse sofrimento, mas era um sofrimento moral, né? E ele pede que Lázaro, se podia Lázaro ir alertar os irmãos dele, e a resposta é que não, né? Porque existem outros motivos, recomendo a todos lerem a parábola completa. Mas a gente tem que lembrar então que fisicamente esse rico não tinha sofrimento. O sofrimento dele era sofrimento moral. Como é que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Então eu já trouxe o exemplo anterior, complementamos nessa questão, né? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscências não raros, tão aflitivas quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda traz sobre os ombros. Então, todas essas sensações ainda podem, né, num momento, serem vivenciadas,
mas de acordo com o grau evolutivo, isso vai mudando. Então, amigos, esse é o último slide, né, o último texto. Eu espero ter ajudado, esclarecido, né? Esse é um estudo breve que nós estamos fazendo, né, virtualmente, está indo para o YouTube, mas é importante, né, nos mantermos unidos e no momento que estamos atingindo, nos reportarmos, né, à nossa sala na Casa do Centro Espírita Ibirajara, nas nossas reuniões físicas, onde estávamos sexta-feira juntos, e em breve, possivelmente, estaremos juntos de novo, né, na parte física, mas essa parte também que temos feito, essa parte virtual, é importante porque talvez alcance um número maior de amigos, né, que não poderiam estar lá naquele horário e podem a qualquer momento acessar o estudo. Então, esse é um estudo contínuo. Na próxima semana estaremos juntos nesse estudo com outro coordenador, com outro amigo que vai estar trazendo essas reflexões. Então, boa noite, um abraço a todos e um até breve.